Olá, sejam todos bem-vindos ao Pod Miau, podcast do Bem-Estar Animal. Hoje é a nossa gravação do primeiro piloto e é com imensa alegria que eu recebo aqui dois convidados super especiais, que é a Gabi Moreira, que é protetora, que está há mais de 15 anos na causa. Com certeza ela vai dizer que é desde que nasceu, a gente vai ouvir aqui. E o Dr. Gleidson, que já tem muita experiência na causa e tem várias histórias legais para contar para a gente. Então, Gabi, uma alegria imensa, né? Você é uma das responsáveis por eu ter entrado nessa causa animal. Foi vendo o seu trabalho, admirando tanto, vendo as dificuldades, que você inspira tanta gente na causa e todos os projetos sociais que envolvem, desde colocar uma ração na rua para um animal e fazer um resgate. Você realmente é uma referência na causa e para mim é uma alegria imensa você ter aceitado esse convite para estar aqui. Fala um pouco de você, como foi que você iniciou essa causa e tudo, as dificuldades, as alegrias, como que é? Bruna, primeiro, muita gratidão pela oportunidade de estar aqui, porque a gente sabe que sempre que a gente fala, a gente planta sementes. E aí, mais e mais, você já é uma sementinha germinada, né? Então, a nossa ideia realmente, enquanto protetores, enquanto pessoas que amam animais, é plantar sementes para que mais e mais pessoas consigam diminuir o sofrimento dos animais, né? Não só os que vivem em situação de abandono, porque às vezes em lares também tem animais que, por falta de uma conscientização dos seus tutores, passam por alguns perrengues, né, de sofrimento. Ou ausência de consulta médica, essas coisas, né? Então, eu iniciei na causa animal desde pequenininha, mas realmente fazendo ações para surtir efeito há cerca de 15 anos, atuando numa empresa que eu tinha, que tinha muitos animais abandonados, que eram mais cães, era uma área muito pobre, e aí eu comecei a colocar aqueles comedouros, né, e contar com a ajuda de veterinários parceiros de bom coração, que iam me avisando o que é que eu poderia ir fazendo, né? Levava para que fizesse uma aplicação de alguma medicação. E assim eu fui mexendo com isso. E depois achei pouco e caí desavisada para morar no Parque do Cocó, que era um ponto de abandono bem mais crítico do que hoje, né? Mas era um ponto de abandono assim, desenfreadamente o abandono ocorria por lá. E aí lá eram mais gatos. E eu comecei a mexer com isso. Depois eu via com a situação dos gatinhos, fazendo o quê? Alimentando, resgatando, procurando adoção para eles e castrando, né? Sem castrar a gente não consegue combater esse problema de uma maneira realmente eficaz. E com o passar do tempo eu fui vendo a necessidade de constituir uma ONG para ter um CNPJ, até para as questões de denúncias, a gente comprar ração com um CNPJ para tentar diminuir o custo. E aí eu criei a ONG Deixa Viver, né? Que ela é uma ONG que tem uma preocupação com o veganismo, né? Com respeito a todas as espécies, a todas as formas de vida. Então, na ONG, eu sou vegana e algumas das outras membros já estão em processo de transição para o vegetarianismo. Mas isso não importa muito, o que importa é que a gente salva vidas, né? Então, elas vão no processo delas, que bom. Cada uma que chegar, né, realmente não vê mais os animais como a sociedade ainda vê por conta de uma indústria, né, que explora, que prega a exploração dos animais. E aí, mas a gente é um grupo que tem alas, né, temos a parte jurídica da ONG, tem a parte técnica que conta com 2 biólogas, a parte jurídica conta com uma procuradora do município se aposentando, e tem a parte de rua, né, de lá temporário, de resgate, e eu, como diz o outro, eu pinico, né, em cada situação ali, né, para tentar coordenar. E é uma ONG premiada, né, depois a gente vai falar mais um pouco aí das histórias e tudo. Agora, Dr. Gleidson, conta pra gente aí como é que você ingressou nisso, qual foi paixão à primeira vista, como foi fazer o curso, enfim, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, né? A gente agradece. E estou muito feliz, né, por essa iniciativa dessa causa, né, que muita gente acaba precisando de ajuda, mas não sabe onde ocorrer, né? Precisamos de ajuda, precisamos de... E para as pessoas entenderem também o que é a proteção animal. Às vezes as pessoas acham que proteção animal é apenas um abrigo que você pode colocar os animais, mas infelizmente não é assim. Né? Também eu conheço a Gabi por um bom tempo. Essa atuação e dela é famosa. Resgates aí. Então, tá ótimo assim, essa iniciativa de vocês. A paixão pelo animal começou mais foi pelo meu pai. Eu jurava que eu ia ser caminhoneiro. Sim. Porque meu pai era caminhoneiro, né?
Mas eu sempre disse, pai, eu acho que eu vou ser caminhoneiro. Quando eu era pequeno, ele disse, não, você não tem cara que vai ser caminhoneiro, não. E ele sempre trazia alguns bichinhos para mim. Nós éramos 5 irmãos, né? E sempre que ficava com os animais, era eu. Colocava no quintal e eu pegava e corria pro quarto e eles dormiam comigo. Aí meu pai só disse uma vez, esse menino tem cara que vai ser veterinário. Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu comecei a criar realmente um sentimento pelo animal. Não só o lado sentimental, mas até espiritual mesmo. Sim. Né? Porque a gente sente a dor do animal. Com certeza. Quando a gente toca nele, quando a gente alisa ele, quando eles olham pra gente. Então eu tava percebendo que eu era uma pessoa diferente pelo fato de olhar para um animal. Eu não vi como as pessoas olhavam, xingavam, chutavam e parece que estava batendo era em mim. Então esse sentimento começou a crescer. Uma empatia, né? Bem forte. Começou a crescer, eu começava a fugir. Antigamente eu morava na Aerolândia. Aí... Não façam isso, gente, mas às vezes eu saía do colégio e ia direto lá pro parque Dail Barreto. A Dail Barreto. E lá sempre teve gatos. Sim. Sempre teve abandono. E eu ficava lá, né? Olhando lá. Eu sempre gostava, eu era apaixonado por filhotes, né? E quando meu pai viajava fora, e passava muito tempo fora, eu tinha aquela ausência de pai, né? Então eu corria para lá. Então, eu criei um sentimento muito grande pelos animais. E pelo fato de querer ser veterinário, para mim, foi a melhor conquista da minha vida. Gente, olha, eu posso dizer por mim mesmo. O veterinário só é veterinário porque ele realmente gosta. A gente leva mordida, a gente leva arranhão, a gente leva patada, a gente leva coisa, a gente leva O senhor picada. perdeu até uma parte da audição, não foi, doutor, no resgate? Foi no Conta resgate. como foi essa parte pra gente. Eu sou, na verdade, um filhotezinho do primeiro Vetmóvel de Fortaleza. E sempre gostei. Na verdade, eu não nasci para trabalhar em clínica particular. Eu não sei vender. Eu não sei. E eu sempre gostei de trabalhar com pessoas de baixa renda. Sim. Porque, às vezes, um conselhozinho, às vezes, dá para a gente botar um medicamento bem mais em conta. Sim. A gente pode utilizar isso, pode utilizar aquilo. Então, tem como fazer. E eu sempre, assim, é como eu estava até dizendo para a Gabi, eu sempre fui protetor também, mas a minha parte é protetor de grande porte. E eu nunca fui a favor de carroça, choro. Gente, se eu chorar aqui, é porque é uma emoção em cima da outra. E eu me sinto muito mal. E eu sempre fui aquela de ajudar os animais à noite, porque as minhas condições também. Eu não sou de pedir. Eu sou uma pessoa que, se eu tiver como ajudar, eu ajudo a mim mesmo. Eu também não vou pegar a bandeira e ficar sacolejando, vai dizer, olha, eu ajudo os animais. Que é outra vertente aí que a gente Exato. Depois entra, que muita gente tá na causa, né? Exato. O oba-oba aí pra se promover. Sim, eu sou daquele que eu gosto de sempre, como minha mãe sempre disse, às vezes você fazendo em silêncio, no céu o grito é maior. Verdade. Então, quando eu gosto de ajudar essa parte, aí quando eu saía, eu tinha um carro preto, que era um Fox preto, e o meu carro tinha uma Puma grande, tem que ter animal no meio, né? E na porta tinha uma Puma grande, branca. Eles achavam que era policial. Eu recebi de uma protetora pedindo que eu pudesse ajudar um cavalo, que foi... não sei se eu posso falar assim um nome, mas era pro lado depois de Messejana. Certo. E lá era protegido pela uma facção. Sim. Tá? Eu cheguei lá realmente, né? Tinha um container lá, tinha um cavalo com as duas patinhas quebradas, rádio e una, as duas mesmo. E eu fiquei, assim, desesperado. E o meu carro, não faltava... podia faltar dinheiro, mas medicamento, tudo, ela é uma ambulância para mim. Oxi! Aí eu peguei, tirei todas as minhas coisas e fui. Sentei no chão, tava até um pouquinho chovendo, e eu ajudando o cavalo. Ajudei, coloquei, fiz uma tipóiazinha e tudo.
coloquei a patinha no ar, fiz uma tipóia e fui para outra pata. E estava tendo uma discussão de um casal. E era uma discussão muito feia. Só que o meu interesse é o animal. Aí chegou a criança, um filho chamado Cristiano, eu lembro disso. E toda vez quando eu lembro, eu vou dizer por que eu ainda mexo assim um pouco a garganta. Quando eu fui ajudar o animalzinho, o pai dessa criança não gostou, porque a criança foi até o cavalo, foi alisar o cavalo. E ele mesmo disse, é para ajudar o animal? Pois eu vou ajudar. Pega o braço da criança e arrasta. E eu terminando de ajeitar, né, fazendo a segunda tipóia, já tinha falado com um colega meu para a gente poder resgatar, para levar lá para o Menino Vaqueiro, que também é muito, uma moça muito, assim, fabulosa. Vamos convidar também. Sim. Quero toda a causa aqui para... Sim, assim, eu tiro o chapéu para ela do Menino Vaqueiro, que eu ia levar para lá. Só que aí depois, quando de repente só escutei aquele estampido. Pá! Não. Este homem, ele apontou a arma na fronte do animal, que é testa, e explodiu. Deu um tiro na cabeça do animal, que eu senti o papoco e a cabeça do animal. Só que a massa cefálica, foi tudo pro meu rosto, estourando o meu ouvido. Calma, doutor. É tão impressionante o caso. Então, esse rapaz, esse senhor, ele era tutor do cavalo? Não. Ele simplesmente viu o morador do bairro? Isso, é uma comunidade. Facção. Entendi. Né? Então, o que eu só falei, eu fico gelado, assim, mas mexe com a gente. Não, claro, o senhor, todo o esforço para ajudar o cavalo, Sim. na ignorância da pessoa que achou que a ajuda era matar logo, pegou uma arma de fogo, o senhor do lado, podendo ter sofrido coisa até pior. Uma protetora. Outra Sim. protetora, e ele simplesmente mata o cavalo na sua frente. Tinha ainda pessoas, né, lá, várias pessoas, tinha criança brincando e tudo. Gente, tinha tanta gente. Pra vocês verem o que o protetor sofre, né? E sem nenhum apoio, né, de segurança. Não, porque na verdade ela é uma comunidade. Até pra entrar é difícil, Sim, né? E o meu carro já chamava a atenção. Então, mas mesmo assim, como viu que que eu tava lá ajudando, né? E viu que eu tava ainda de... Paramentado. Sim. Porque para identificar, né, que eu sou veterinário. E quando ele deu um tiro, né? Ficou um zumbido forte no meu ouvido. Eu só senti a protetora me arrastando. E eu começando a sentir muita dor e o meu ouvido sangrando. Meu Deus. Aí ele me levou para o hospital e o médico falou que eu perdi 100% do meu ouvido direito e eu tô com 75% do esquerdo. Nossa. Por causa do tiro. Mas mesmo assim eu perguntava pelo cavalo. Eu não esqueço a gente chama de filete. Aquela marcazinha linda que tem os cavalos. Ele botou... Gente, se eu chorar... Imagina. Então, o que acontece? O filete, né? Foi bem em cima do filete, eu lembro na vista. A protetora me puxou e tudo. Quando foi uns 3 dias, na minha... pensando assim, meus cálculos, ela ainda estaria lá. A éguazinha, né? Só que não tava. O que aconteceu lá? 5 dias de... silêncio. Toda a comunidade, a lei do silêncio. Aí eu fui procurar saber... Não podia falar. Ninguém Podia dar informação. Não apareceu ninguém. Nem mosquito não aparecia lá. O animalzinho não estava lá. Não tinha sangue lá. Não sobreviveu, né, gente? Não sobreviveu, mas teve a lei do silêncio, que infelizmente também a família foi expulsa. Né? Só que também fizeram a execução da pessoa que atirou. Mas não por motivo do que ele fez com o cavalo. Mas por ele ter... chamado a atenção? Sim, ele utilizou algo... que chamaria a atenção para a comunidade. Para a polícia. Aí fizeram isso com ele. Né? Então, assim, foi daí que eu disse. Passei por uma situação dessa, eu não tenho medo. Se for para entrar em bueiro, eu entro. Se for para pular em canto, eu pulo. Se for para... eu vou. É aquela coisa, eu sempre gosto de dizer nas minhas palestras.
eu não tenho peito de aço, mas o lado de cima que me protege tem. Com certeza. Então, se a gente... Protetor é isso. Se você tiver medo, não queira. Porque, na verdade, protetor não é título. Sim. É dom. Então, se você gosta de animal, você gosta. Não tem como dizer isso. Então, assim, o que eu quero dizer com... O que essa experiência faz? A gente precisa de ajuda. Não é só protetores, ativistas, veterinários. Inteira, a causa inteira. Porque eles não têm voz. Tá entendendo? Então, assim, tem duas pessoas fortes agora para apoiar. Justo. Então, tem como a gente agora... Se organizar, né? Porque eu noto que a causa é bem dispersa. Sim. A causa é dispersa. Tem a questão também de muita necessidade. Eu acho que tem que vir com castração mesmo, em massa. Sim. Esse movimento de castração com todos envolvidos. É poder público, é poder privado. Sim. São as clínicas veterinárias. Eu acho que a Gabi pode até falar melhor como é para manter essa questão dos abrigos. Porque... principalmente gatinhos, né? Vão se proliferando igual gremlin. Não acaba. Então, é uma coisa que tem que ter o cuidado básico. E só o que a gente vê é ONGs pedindo dinheiro, né? Isso comove todo mundo, mas isso não vai acabar nunca. O que é que a gente pode fazer? Um plano de contenção para isso, né? E até esses cuidados básicos em casa, para não chegar no jacó com febre, né? Tipo, dar mais água a um animal, alguma coisa do tipo, para não chegar na doença renal. Claro que não é só isso, né? Eu tô falando como leiga aqui, não como veterinária, porque tem outras causas para fazer essas questões de chegar numa doença mais séria de rim, de trato urinário. Mas e aí, Gabi, conta melhor sobre essa dificuldade das ONGs se manterem, né? Como é no dia a dia, desde que você começou até hoje. Você acha que melhorou, aumentou mais o abandono? Como que é essa situação? Bruna, a gente não pode negar que a gente avançou, né? Enquanto proteção animal, a gente avançou porque foram constituídos os equipamentos públicos para atender a população de baixa renda e abrigos, ONGs, as pessoas, né? Então, isso realmente são mais animais castrados. Agora, a gente questiona muito a ação dos pet móveis ou dos vetmóveis, que muitas vezes acontece. Veterinários que a gente tem clínicas parceiras, o animal vem reprovado no poder público e chega lá e faz a castração normalmente. Por quê? O animal às vezes espirrou dentro da caixa, não castra um animal. O animal fez uma diarreia, não castra o animal. Gabi, mas pode ser uma coisa, mas um espirro também. O animal, quando sai de casa, eu tenho uma gata que eu levo ela para os eventos, ela chega lá, gripa. Ela volta para casa, zera. Ela chega, ela gripa. E o pessoal da loja fala assim, Gabi, essa gata tá gripada. Eu chego em casa, na hora que eu chego, os primeiros 10 minutos eu faço um vídeo, tá aqui o animal. Só pode ser emocional. É emocional. Né? Então, o animal sai do ambiente dele. Tenho também gatos que eu levo para evento, eles vão fazendo cocô dentro do carro, de nervoso. Então, não é porque deu uma amolecida ali que o animal, né? Então, assim, que parece, às vezes, que eu admiro demais, eu caio de joelhos na frente dos veterinários, porque são anjos sem asas. Que a gente precisa deles e eles, muitos, têm uma visão, assim, muito voltada para a proteção animal. Mas, às vezes, como em todas as profissões, tem pessoas que estão ali contratadas e tipo, ai, que saco trabalhar aqui. E aí acaba que dispensa um animal daquele e muitas pessoas não vão ter dinheiro para castrar o animal numa clínica. O animal fica sem castrar, se reproduzindo. Eu acredito que essa empatia que o Dr. Gleidson tem não chega para todos, né? Os profissionais. Então, a gente acaba, às vezes, pegando uns que não tem tanto. E aí, longe não é crítica de maneira alguma, porque um veterinário, acima de tudo, ele é um ser humano. E nós, nenhum é igual. Né? E então tem veterinários muito anjos. Mas às vezes na profissão tem pessoas que, não quero correr nenhum risco do animal morrer. Gabriela, se o animal morrer, você vai ver o que é um tutor aqui em cima da gente. Eu sei disso. Mas, gente, dá para dar uma avaliada. Eu já tive clínica veterinária por 7 anos. É menos. Vamos ter mais o pé no chão. E aí se encontra 2 grãos de ração dentro da caixa, não castra o animal. Me diga como é que a gente vai fazer o animal entrar na caixa de transporte se não tiver comida. Um animal que é a partir de um pouco arisco. Nem precisa ser um ariscão. Depois que ele entrar na caixa, como é que a gente vai abrir? A gente bota só um tico-tico de ração.
para ele comer e a gente, fechar a porta. Tem que ter os meios, né? Não é fácil. E aí, como é que a gente vai abrir a caixa e tirar a ração? Aqueles poucos grãos ali de ração, né? Então, aí o animal volta, um animal sadio, né? Então, isso dificulta muito, muito, muito. E a gente tem uma questão também da dificuldade que encontra na castração de fêmeas e de cadelas, né? Que eu sei que dá muito mais trabalho e tal, mas eu tenho certeza que os contratos são feitos absorvendo esse tipo de demanda. E aí a gente tem muita essa dificuldade, conseguir castrar uma cadela fêmea, uma gatinha fêmea. E há pirâmides, né? Várias pirâmides feitas por veterinários que a mais crítica que eu vi é que um casal de gatos ao longo de 5 anos é responsável por 42 mil exemplares de gatos. Gente, pelo amor de Deus. Então, a gente não pode brincar com a reprodução. Ela tem que realmente ser interrompida. Tem que ter um plano de contenção. E urgente. Paralelo a isso, eu sempre digo, Bruna, que a gente precisa, para mim, os pilares da proteção animal, de como conter a superpopulação, como você bem disse, a castração, a educação da população, porque não adianta castrar se a população é mal educada com relação ao bem-estar animal. Justo. Ela lá na frente, numa dificuldade, ela vai abandonar o animal. Então, precisa ter a conscientização da população e, muito sério, a punição ao abandono. A certeza de uma punibilidade baixa faz com que as pessoas executem o crime de abandonar animal. Porque sabe que não dá em nada, vai pagar uma cesta básica, alguma coisa assim. Agora com a lei sanção deu uma melhorada, mas ainda precisa, né? Então, assim, o ideal seria que a sociedade fosse instruída. Como ela não é, ela ainda precisa do instrumento legal de combater o mau ato dela. E existe uma delegacia, né, Gabi? Existe uma delegacia. Que muita gente não conhece. Sim, Delegacia de proteção animal. Sim, que foi a delegacia, os vetimóveis, tudo isso, a proteção se organizou. E a coisa andou e saiu, né? Então, agora outra demanda é que a delegacia se torne 24 horas, porque nos finais de semana os animais ficam órfãos da defesa dos seus direitos. Por quê? Você chega numa delegacia num bairro mais movimentado criminalmente, então ninguém quer te atender, né? Nem fazer um BO. Já temos o BO eletrônico também, que pode ser feito um boletim eletrônico, que ele vai para uma delegacia de eletrônico e ela direciona para cada delegacia. Então, tudo isso foi avanço que a proteção animal teve, mas a gente precisa cobrar muito a punição ao abandono. Sim. Né? Porque as pessoas fazem na certeza de que não vão ser punidas. Então, desculpa, pode falar. Não, é isso. Então, castrar, educar a população, né? Uma das atividades da ONG também, a gente dá palestras em escola. Por enquanto, a gente fez só no município de Guaramiranga. Então, nós fomos para Pernambuquinho e demos palestra em Pernambuquinho e em Guaramiranga. E a população não é a zero, não. Está a -1000 de conhecimento. Então, há necessidade de um podcast desse, né? De mais áreas informativas, porque a população, por mais que a gente tenha rede social, tudo que se falava era um assunto, assim, muito novo, né? Muito novo. Então, tem que haver toda... Então, dentro desses 15 anos aí ou mais, você viu um crescimento realmente na causa. A gente já tem aí delegacia, a gente tem vereadores eleitos, a gente tem uma clínica Jacó, a gente tem o hospital da UES que atende também, né? Que está com perspectiva de aumentar atendimento, né? Então, querendo ou não, houve um crescimento, mas a gente não pode negar que o abandono continua, que a gente sempre tem melhorias. Agora mesmo, nas férias, o abandono saiu de controle de novo. E os animaizinhos, muitos, vão continuar nas ruas, morrendo, atropelados. Vai chegar a época de chuva agora. E a gente não tem... Hoje eu já recebi um pedido para resgatar uma mãe e 2 nenéns. Eu não tenho mais onde colocar, porque o recurso da minha ONG é todo meu. Eu tenho 4 doadores mensais que são muito, muito bem-vindas as doações deles. Isso faz com que eu pague mais ou menos 2 castrações por mês. Então, o custo com ração, com patês, sachês, veterinário, que o veterinário não vai trabalhar de graça. Você precisa usar o equipamento público. Às vezes não sai a consulta, a coisa que você está precisando. Outro dia eu estava precisando, o gato morreu e não chegou. E eu não tinha mais grana para levar ele no setor privado. E aí, nossa, mas como você não levou? Porque não era só ele, gente. Eu tinha outros animais graves também, né? Então, o animal padeceu sem o socorro. Então, a gente precisa
que agora a roda já existe. Porque a gente está com os equipamentos, está com pessoas no legislativo que estão vindo para ajudar a gente na cabeça desses órgãos, que é a COEPA e a CEPA. São pessoas que eu não tenho dúvidas das boas intenções deles de fazer a coisa acontecer. Perfeito. A gente precisa conectar e fazer rodar, porque a estrutura está feita. Depois pode melhorar, pode fazer hospital maior, né, doutor? Com mais atendimentos e tal. A questão da adoção também, porque não normalizar a questão da adoção digital, né? Para evitar o sofrimento do animal de ficar ali exposto. Isso. Tem eventos ali, aquela SPOS, eu acho que é um sofrimento terrível. Não, e a gente vai realmente, a gente já acionou o Conselho de Medicina e ele se prontificou, o doutor Daniel Viana, que na próxima, antes, ele vai cobrar todo o plano de manejo de todo mundo que vai ter animal lá. Mas ele esbarra num problema, ele tem poucos veterinários para fiscalizar. Né? Então, o que aconteceu ali agora foi um show de horrores para os animais, o bem-estar. E a população não entende. Não entende. A turma estava tirando foto com cobra e o estresse da cobra. Né? Tava tirando foto com... as cobras eram os piores. Pônei, gente grande, gente pesada em cima dos coitados do pônei no sol quente. Isso não tem mais como. A gente tem que entender que os animais sentem como nós. Desde 2012, houve um tratado em Cambridge que 10 neurocientistas estudaram a ciência dos animais. A partir dali está claro que eles sentem dor como nós, emoções como nós. Então, não está mais se tratando de a gente deve ou não. A gente agora está falando de ciência. Então, a gente tem um dever moral e muito em breve, espero que tenha um dever legal de constituir a ajuda para os animais. Né? Animais que são cozidos vivos, caranguejo, lagosta, não sei. Né? Eles sentem a dor. Você vê o animal querendo sair da panela, daquele queimando ele. E as pessoas, você chega numa quinta-feira numa barraca de praia... Mas eu não tenho nem 0,5% pensando no que o animal passou para estar ali. É muito difícil. Eu acho que é um caminho muito longo. Porque, assim, as pessoas normalizam... E que ele passa pela conscientização das pessoas. Da educação e conscientização. Né? Porque as pessoas, elas ainda conseguem assimilar aqui o gato e o cachorro, né? Aí, quando você chega mais para esses animais mais silvestres, assim, para ter um acolhimento, tipo, cavalo, jumento, carregando mercadoria, é uma coisa super comum para as pessoas, né? Então, realmente precisa. Porque a tendência, Bruna, é a gente proteger os que a gente tem perto. Então, cão e gato, eles estão na soleira das nossas portas, né? O cavalo já está mais longe, o jumento, né? Mas a gente, que bom, que também percebe que a sociedade não suporta mais ver crueldade contra animais. Então, há um tempo atrás, quando a gente parava um carroceiro, os carros que passavam diziam assim: minha senhora vai procurar uma trouxa de roupa para lavar. Minha senhora deixa esse homem trabalhar. Mas não é assim, os animais não estão aqui para nos servir, né? Eles existem pelos seus próprios interesses. Então, a gente não pode mais aceitar a crueldade, né? E fechar os olhos, né? Vedar contra a crueldade animal. Não pode. Tem que ter leis mais rígidas. Eu acho, só complementando a Gabi, precisa, sim, dar uma... Tá, nós estamos com a lei, né? 9.605/98, que ela precisa, assim, bater o martelo e dizer assim, ó, é lei, se alguém pegar alguém maltratando um animal, a pessoa vai ser presa. A pessoa teve acho que foi em 2011, não, 2020, quando eu fazia parte do PVS, que era Programa Veterinário Solidário. Tava eu na fiscalização, o pessoal da comissão da OAB e a polícia ambiental. Era uma senhorinha de 70 e poucos anos com 7 cães para procriar. E todos os animais, olha, quando tava para poder entrar na casa da mulher, tinha intimação e tudo direitinho, mas os animais estavam comendo lavagem. Gente, como que fica isso? Porque as pessoas não adotam, elas querem o de raça. Aí você vê propaganda totalmente legal das pessoas comprando o animal de raça e as cadelas padecendo, ficando prenha, direto e parindo. Bruna, o que me deixa mais triste não é só a pessoa vender. Pet shop vender. Que já era para ser proibido, né? Sim.
Shopping é o E está proibido. A gente tem uma legislação no estado que não está havendo fiscalização, que proíbe. As pessoas têm essa questão de achar que a solução para os É animais abrigo. abandonados é ter um estádio de futebol e colocar todos lá dentro. Não pode, Não é assim porque que funciona. a qualidade de vida dos animais no abrigo, nós temos abrigo. Os abrigos da minha ONG são na minha casa, o abrigo é na casa de outras protetoras. A condição é de estresse. Porque gatos são animais que vivem em pequenas colônias. Os cães, por um grão de ração, eles se matam. Tô lembrando que caiu aqui no da chão. proposta de um candidato acolá que era fazer isso. Chega e me deu um candidato que se propõe, ou um político, a fazer um abrigo, foi assim, a gente vê extrema que ignorância. de duas uma, ou ele não conhece a causa, ou ele é extremamente mal intencionado. Porque a sociedade, quando não conhece o tema, ela quer o quê? Não ver o animal sofrendo na rua. Não, tira. Sim, mas depois do tira. dos olhos, né? Então, assim, infelizmente, quem tá na rua, ele precisa ser resgatado, mas não é para esse centro de acolhimento. Ele pode também ser cuidado na rua, momentaneamente dar um lar, e ele se tornar um animal comunitário. Já existe um projeto de lei da deputada Larissa Gaspar, onde ela trata dos animais comunitários. Isso é uma coisa para quê? Uma situação para trazer uma solução, pelo menos parcial, para esse problema dos animais que vivem em situação de abandono. Não são animais de rua, né? Porque animais, eles foram colocados, jogados na situação, rua. Né, de rua. Então, o centro de acolhimento é justamente para os silvestres, né? Nessa condição. Para um animal que um protetor chama, um vizinho... Tempo de recuperação, né? E a polícia não tem como ir, porque não tem aonde colocar. Para um animal que foi encontrado atropelado numa via pública... Isso, não é para coisa viver mais, lá, não. a gente precisa de adotantes. adotantes. E ali se trabalhar programas de adoção com as ONGs, parcerias com as ONGs, porque as ONGs e protetores já tem muita expertise nisso, né? Porque o que a gente escuta muito é, vamos ligar aqui para o abrigo para recolher esse animal. Sempre, é o Acha nosso... que é o dia inteiro. De vocês E a gente, cada ONG e abrigo funciona de uma maneira diferente. Há abrigos que estão sempre pedindo dinheiro na internet, coitados, né? Não recebem quase nada. Eu desisti de pedir dinheiro, né? Eu já consegui uma vez uma cirurgia para uma gatinha que tinha sido atropelada. Não, ela vivia numa comunidade. E ela a Jacó, né? Fiz na Jacó através da admissão da Jacó, e ela vivia em cima de gaiolas de gás de rinha. E aí pegaram, já tinham matado a mãe dela, era uma favela em que o pessoal dessa comunidade botava fogo na favela, aí ia pro jornal, e aí as pessoas doavam geladeira, fogão e tudo. Então eu tinha deixado o meu telefone com segurança de um restaurante próximo, porque havia uma cadela que eu tentei resgatar, uma velhinha, aqueles peitinhos caídos. Eu digo, rapaz, eu vou pelo menos castrar essa coitada e trazer, né? E aí eu deixei o meu telefone, e aí esse segurança usou para essa gata depois de alguns meses. Ele não conseguiu pegar a cachorra, e aí ele me trouxe uma situação embaraçada, mas depois eu vi o que era. A gata subia nas gaiolas e ficava tentando pegar os galos de rinha deles, usados em rinha. E aí eles pegaram a gata e deram uma paulada. E a sorte da gata, se é que pode ainda falar que ela teve sorte depois de levar uma paulada dessa, é que não foi assim, porque tinha quebrado a espinha dela. A coluna foi na lateral, aí quebrou o fêmur, ficou estilhaço de fêmur e deslocou o fêmur do quadril. E aí ela ficou de 9 da manhã às 9 da noite, sem socorro algum, jogada lá, até que chegou a mim. E por sorte, assim, eu atendi o telefone, porque já era uma sexta-feira, nesse horário, né? E é direto, então não dá. Mas eu atendi, quando eu vi o que era, eu liguei para uma veterinária parceira. E ela disse, morava perto do local, ela disse, pode trazer que eu atendo. Aí eu vou estabilizar e amanhã você resolve. Beleza. Levou, estabilizou a gata. E aí esse senhor entregou lá. E depois a gata ficou com a ONG. Ele não tinha a menor condição para nada. E aí, ele já tinha salvado ela de um dos incêndios. E a gente cuidou da gatinha, conseguiu essa cirurgia na Jacó. E ela foi recuperada. Então, eu fui para as redes sociais, né? Por uma das raríssimas vezes. E pedi ajuda.
Quando eu saí da cirurgia, eu crente que pronto, graças a Deus, Deus é grande, eu não vou gastar. Pronto, vai ser medicamento, e a gente acaba que tem muito medicamento em casa, né? Isso aqui eu vou conseguir desenrolar. Aí vem a prescrição, fisioterapia. Aí eu, pelo amor de Deus, qual é o custo disso? Resumindo, R$ 1.700. Fui para a rede social pedir. Cada ajuda que chegou foi muito bem-vinda. É claro que foi. E a gratidão é grande, porque aquela pessoa se conscientizou. Mas não foi nem R$ 200. O resto teve que sair do meu bolso. E era assim, ou faz ou faz. Que você pega a responsabilidade, não tem como mais abandonar. Isso. E ela aí, ficou bem? Ficou e foi adotada. É Madame Jennifer. Olha, quando tem um final feliz, a gente fica... a gente preservou o nome dela, né? Para que ela não passasse todo aquele trauma e ainda perdesse o nome. E o adotante também preservou o nome dela. Ela era uma gata lindíssima. Então, em todos os eventos, todo mundo só queria a Jennifer. Olha só. E a gente viu que tinha muito da beleza. O nome dela é E aí a Jennifer. gente reprovou várias pessoas até realmente chegar numa adoção que a gente entendeu que eles iam ter capacidade financeira, mental, de espaço. E tem todo esse cuidado, né, Gabi? Que antes eles da adoção. conheciam sobre gatinhos, porque como o Dr. Gleison falou, muitas pessoas pegam um animal sem saber o que é aquilo ali. Não é só chegar e pegar. E gato, cachorro, é um animal que eles têm alguns milhares de anos de domesticação à frente dos cães, dos gatos. Então, as doenças até dos cães já são mais ou menos aquilo ali, é o de sempre. Gato é um animal que está recentemente entrando nas casas, né? Na minha geração, os gatos eram criados fora, nos quintais, tomando leite, resto de comida. E aí, os tutores estão percebendo que o gato é um animal muito interessante, que o gato é um animal que, assim, não precisa tomar banho, não precisa passear e tal e tal. Começamos a colocar os gatos dentro de casa. Isso falando em termos de evolução, a domesticação fez, nesse momento, muito mal aos gatos, porque geneticamente eles ainda são prontos para os animais que viviam em vida livre. Prova disso é que eles ainda enterram as suas fezes quando fazem cocô para não ser encontrado pelos seus predadores. Mas eu tenho 2 preguiçosos lá em casa que só querem dormir na cama. Não, eles gostam de um cantinho macio, né? Então, a domesticação, o fato do animal ficar enclausurado, causa neles um estresse. E o estresse lá vai, parte renal, parte urinária e acaba com o gato, né? E aí a pessoa precisa, quando vai ter um animalzinho, um gato, ela precisa entender o que é um gato. Um gato não é um mini cachorro. Sim. Ele é outro animal com outras necessidades e toda hora se descobre doença nova em gato. Então, assim, eu vivo em veterinário e quando o que é isso aí? Já é uma outra coisa que já descobriram, porque estudaram isso. Ainda tem umas doenças que não está descoberta de onde é que vem, doenças periodentais, né? Não tem um domínio ainda sobre esse assunto, tira todos os dentes, o gato continua inflamando a gengiva. E aí a gente vê que a gente está... Então, o conhecimento nessa área, ele está sendo construído ainda, porque ele é um animal recente de estudo. Né? Então, inclusive, até um tempo... A gente vê até clínicas, né? Que hoje que estão especialistas em gato, que né? é maravilhoso essa concepção, porque numa clínica o gato já escuta e sente o cheiro dos cães, os latidos, né? Já ameniza até o estresse. Ameniza o estresse. Então, e o veterinário que atende em casa, né? Também é bem legal, em domicílio, para os gatinhos, né? Mais conforto para eles, né? Os meus têm uma preferida, que é a veterinária Sabrina. Depois vou trazer ela aqui para falar também. Que legal. Ela é comportamental. Tem várias... Super importante um veterinário que se atente para a parte fisiológica e comportamental. Porque certeza. A parte comportamental define a saúde do gato. Verdade. Se o gato estiver doente mentalmente, pode se preparar, prepara o bolso, porque vem uma coisa atrás da outra. É verdade. Mas conta aí resumidamente, Gabi, como foi? Os ursos, né? Houve uma denúncia de que esses ursos estavam no zoológico de Canidé e eles não sofriam ações de maus tratos direto no zoológico, é fato. Mas eles tinham alimentação restrita, era ração de cachorro e até aí não é o fim do mundo não, mas o que era o pior? O clima. Né? Então, eram 2 ursos pardos, de origens diferentes, né? Um vinha de circo e outro vinha de outro zoológico. E aí, eles viviam em condições precaríssimas, mas o zoológico fez de tudo para dar a melhor condição para eles. Mas era muito aquém do que eles precisavam, mas era o que o zoológico poderia fazer. E aí, a gente conseguiu um local que é um santuário, fica na Serra da Mantiqueira,
numa cidade que chama Joanópolis, em São Paulo, já quase divisa com Minas Gerais, por ali. Lá eles têm esse tipo de animal. E aí eles prontamente disseram que recebiam os ursos. E a gente não conseguiu amigavelmente levar os ursos, acabou judicializando, né? E aí trouxemos um biólogo de fora, trouxemos 2 veterinárias, porque a gente não lembrou do Dr. Gleidson, senão ele teria dado o laudo dos ursos. Mas os veterinários não queriam dar, porque o Estado não queria que os ursos saíssem de lá. A igreja não queria, dizendo que era uma forma da população entrar em contato com aqueles animais. Não é justo, um animal que tem sobreposição de pelo num calor daquele de Canidé, né? E aí a gente conseguiu levar os ursos. E nessa ida, uma das veterinárias, né, da Luísa Mel, ela estava no caso, a gente pagou passagem para 2 veterinárias virem laudar, para dizer que os ursos estavam em condições. Tivemos que levar lá para elas averiguarem a situação dos ursos e elas deram laudo que eles poderiam viajar. Nisso, quando eu fui para uma audiência dos ursos, uma das audiências, um jumento na beira da estrada com a perna cortada, embaixo do joelho. Jumento tem joelho? Canela. Pra baixo. Ajuda, doutor, ajuda. Um palmo acima do pezinho dele, aí cortado. E quando a gente viu aquilo, eu e a advogada da comissão da OAB, que estava ajudando a ONG nessa questão, como ajuda em outras também, que a gente viu, ficou assim um desespero, porque é uma cena horrível, o jumento andando, que é aquilo. Não podíamos parar, porque tinha horário de audiência, e a gente marcou o quilômetro na volta, viemos procurando, a advogada viu, encontrou ele lá na casa, lá embaixo. Desci, perguntei, esse jumentinho é seu? Não, não é meu, não. Aí eu falei, conversei com ela, e ela disse, não, eu vou segurar. Eu disse, o que é que houve com ele? Não, o carroceiro, que usava ele, não dava comida, deixava ele pastando aí na beira da estrada, e ele foi atropelado e não sarava a perna. Ele deu dinheiro para um cara que estava bebendo cachaça e ele pegou uma foice e cortou a sangue frio, a pata do jumento. Meu Deus. Aí eu falei, não, agora... Aí eu parei, pensei, né, que eu digo, não, agora eu pego esse cabra. Mas o que eu podia fazer se eu ia frequentar o local, né? Aí, e para ela também ia ficar ruim, porque era gente de facção. Perto de Calcaia, ainda. Aí eu disse, pode ficar aí com ele? Posso. E tal. Eu disse, vou deixar a condição aqui para você alimentar. Não, ele vai comer isso aqui tudinho. E ela não sabia nem colocar um cabresto. Botou, foi uma corda assim no pescoço e deixou esse jumento lá que ela chamou de ajudinha. E aí, numa dessas, quando eu passo com a veterinária da Luísa Mel, ela conversando e eu contei a história. E ela disse, você para eu ver esse borrego? Eu falei, paro, na volta a gente para lá. Ela se agarrou com o jumento e beijava o jumento e mais não sei o quê. Deus. E eu não estava nem imaginando o que Deus estava preparando para ele. Ela olhou para mim e disse, você me dá esse borrego? Eu disse, é claro que eu lhe dou. Aí ela gosta de animais especiais, né? Gosta mais de ajudar animais especiais. E aí ela combinou de levar, dali a uns 2 meses ela me liga, cadê o borrego? Aí eu disse, tá aqui. Aí ela disse, olha, prepara que eu vou mandar um carrego buscar ele. Aí pegamos o veterinário, fui atrás de fazer o GTA, aí levei a doutora Camila lá, ela fez a vacina. Enquanto estava fazendo a vacina, o Haroldo era um neném que estava sendo engordado pro abate, pro assassinato. Ele põe as patinhas lá no chiqueiro dele e olhou como quem dizia, eu vou ficar. Tá salvando o urso, tá salvando o jumento, mas a cara era essa. E eu olhei e falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu não tô acreditando não. Meu Deus, eu não aguento mais não. Jesus, sério que agora é o porco? Aí, putz, Wanda, quanto é o porco? O que é isso aí? Ela disse, não, eu tô engordando ele, a metade de uma banda é minha, a outra é do meu irmão. Eu, o quê? Aí eu, não, peraí, quanto é o porco? Aí ela disse, não, segura aí que eu vou arranjar dinheiro pro porco. Aí eu tinha até o dinheiro, mas eu não a conhecia bem. Ela é uma pessoa incrível, mas eu não a conhecia. E eu achei que ela podia achar que tinha dinheiro e começar a explorar uma coisa. Eu nunca faria isso, ela. E aí... Haroldo fitou os olhos em você. Comprei o Haroldo, pediu socorro, comprei. Ele viveu uns 5 anos com ela. E o mais legal, que ela parou de fazer isso com a convivência, começou a seguir a página da ONG, foi outra semente plantada, até o dia que ela me avisou que não comeria mais animais e que estava mudando de ramo, ia ser cuidadora de idosos a partir dali.
Então, ela não cria mais, né? E ficou com o Haroldo até agora, que a gente conseguiu a adoção para ele, num sítio enorme em Messejana, e fizemos o traslado. E foi bem difícil. Quantas almas tocadas, hein? Quantas almas numa ação só. E a gente, eu acho que o Dr. Gleidson, eu acho que ele diz a mesma coisa, porque não é demagogia minha, mas eu falo assim, Deus me use. Não, porque, gente, eu vou ficar aqui fazendo o quê se não for salvando o bicho? Meu maior se não respeito, for salvar assim, a vida. Muito respeito por todos os protetores, por vocês, por todas essas histórias. Eu até hoje estou voltando aqui na história do cavalo, sabe? Eu fiquei muito sentida, porque eu sou muito, assim, emotiva. Eu levo o meu gatinho no veterinário, tem uma coisa mais séria, eu já começo a chorar. É terrível. Eu não tenho esse sangue, assim, para ver. Eu já fico comovida. E realmente... não é fácil. Não é. O emocional da gente. Eu acho que não é fácil e não dá pra esquecer uma cena daquela. Não dá. Não dá pra esquecer que um porquinho tá fitando os olhos em você e pedindo ajuda, porque ele Eu vou lhe mandar a foto dele na hora que ele pôs as patas. Vamos botar na edição aqui a foto do Haroldo. Sim. Gente, é difícil, mas é isso. Só agradeço e respeito por todo esse trabalho. E todo esse trabalho impacta, viu? Porque esse podcast nasceu por causa do trabalho de vocês. Porque eu vi que é uma questão de juntar propósitos, sabe? Esse podcast, ele veio e todo mundo que entrou, que veio com a ideia, assim, de ajudar, é porque... tem propósito. E a gente vai unir esses propósitos em nome dos animais e tudo. E vamos fazer acontecer. Porque é só a gente do bem, de coração grande aqui. Teve até uma frase que eu vi hoje que lembra muito vocês. Assim, de verdade. Deixa eu até ler aqui antes do final. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata o animal... é quem não aprendeu a amar. Chico Xavier que fala. Então, vocês realmente são usados por Deus, não tem a menor dúvida. E o animal, ele é ali um elo com Deus. Né? Eu posso falar que os meus gatos, eles me salvam todo dia. Com a minha saúde mental, com um propósito. E quem tem animal sabe. Queria até saber se vocês têm animais de estimação, assim, fora todos os animais que vocês têm de coração e que vocês ajudam. Eu tenho 6 gatos. 6. Já tenho uma já em vista, porque já tá aparecendo lá em casa, né? Que é a Pipoca. Ela é um filhotinhozinho que eu tô tentando puxar ela pra mim, né? Mas aí, às vezes, ela vai pra casa da vizinha. Vai ser a 7ª. Mas vai ser a 7ª. E eu sou padrinho de 200. Vou fechar em 200. Sou padrinho de 200 gatos também. Nossa, não é pouca coisa. Então assim, é fato, não tem como você não se apaixonar. Até para que a maioria das pessoas sempre estão dizendo, né, que a depressão, a ansiedade, ela é a doença do ano. Então, o próprio animal, assim, tanto cão, gato, ou qualquer ser vivo, né, criado por Deus, ele nos ajuda a isso. Né? Eu não tenho ansiedade, mas eu vejo muito relatos também, indico também. Uma delas foi quando eu tenho um projeto de equinoterapia, que a gente utiliza cavalos, né? E quem é muito lá são pessoas especiais, né? Síndrome de Down, autista, pessoas com deficiência física. Mas o que mais me abraçou, assim, que eu vi que eu estou no caminho certo, é quando foi uma policial lá. E mataram o esposo dela, que era policial. O filho dela estava sendo ameaçado, teve que ir embora, né? Ou seja, ela mora sozinha. E ela estava com isso, com ansiedade, com depressão e tudo, e não, né? Foi até afastada. E nisso tudo, como era num bairro, né? Que de um local que eles estavam querendo abraçar essa causa na parte de equinoterapia, né? O que foi que aconteceu? Ela abraçou o animal, começou a chorar e tudo, e ela viu que realmente eu preciso criar um animal, mas eu quero voltar a trabalhar. Então aí ela pediu conselhos para um veterinário.
Disse assim, o que você poderia me indicar? Eu sei que você não é psicólogo. Eu disse, gente, veterinário é tudo. Então, é amigo, é veterinário. Então, como é que é a sua vida? Não, minha vida é a vida de rotina. Eu não tenho hora, né? Mas eu preciso ter um animal. Mas só que é difícil você dizer isso, porque o animal precisa de atenção, precisa de, né? Mas por que mas eu sou doido para criar gatos. Eu disse, mas gato não vai ser muito bom porque você vai deixar o animal sozinho. Cria 2, viu? Deve Lá ser na dois. Deixa Viver tem um bocado. Esperando. Então assim, ela diz assim... Pelo menos se embolam com o outro enquanto ela chega. Só que o problema é que ela passa um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Então assim, fica muito... eu queria criar um cachorro grande. Aí, minha amiga, aí não dá mesmo. Eu disse, depois faz o seguinte, trabalha no canil. Que aí você vai estar trabalhando e amando ao mesmo tempo. Daí, eu disse, por que você não cria uma tartaruga? Porque... pois tá aí uma boa ideia. A minha mãe mora comigo, minha mãe adora tartaruguinha, né? E tudo, mas você tem que ver também pelo IBAMA, se autoriza tudo direitinho, peça conselho lá com eles. Mas por que você não cria? Talvez você tenta legalizá-la para poder ver isso. Aí, quando foi um dia, ela disse assim, doutor, então, é só para dizer que deu certo. Você tá criando tartaruga? Não, né? Aí ela, não, tô trabalhando no canil. Olha. Então, assim, gente, é fato. A gente que trabalha, é muito difícil a gente botar conscientização nas pessoas. Eu tiro pelo lado do Vetmóvel, quando eu fui trabalhar no primeiro Vetmóvel. A consciência das pessoas é o que acho que o foco maior. Os animais estão doidos para ser adotados. Não precisa nem comprar. Estão doidos para ser adotados. Doidos por um lar. Um carinho. Um carinho, uma atenção. Tá? Tirar você dessa ansiedade, tirar você dessa depressão. Tirar você... você pode até perceber que os próprios animais, como eles são catalisadores, eles fazem até coisas igual a você. Se você tiver um agitado, seu animal também vai ser agitado. Se você tiver uma pessoa muito calma, você vai ter um animalzinho bem calmo. Eu vou castrar porque... Não adianta. Às vezes a castração... Olha, o grande intuito da pessoa castrar um animal, acha ele vai ficar quieto, né? Não vai mijar ficar parar de mijar em todos os... Gente, quando o animal é castrado, ele tem que voltar pelo seu habitat. Ele tem que estar à vontade. Se você dá atenção, se você passear com o seu animal, se você dá atenção ao seu animal, isso também contribui. Os animais, infelizmente, eles não estão vivendo por muito tempo. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo mais tratar seus animais. É raro agora você encontrar um animal, um gato com 18, 19, 20 anos. É muito raro. Tem. Mas quando você está no caminho de conscientização de que ele precisa estar, no mínimo, uma vez consultado pelo um veterinário, uma vez por ano, tá com as vacinas em dia, é castrado, se alimenta bem, exato, água todo dia limpinha, tendo atenção, beleza. Agora, por que também não ajudar os outros que estão necessitando? A conscientização de uma doação de sangue. Sim. Por que não? Tá? Por que eu crio vários animais e ele não pode doar sangue para ajudar os outros? Porque tem uma noção de um ajudando o outro, porque é tão difícil. Várias vidas, né? Sim. E em uma delas, quando eu voltei à parte do Vetmóvel, eu falo pela microchipagem. Sim. Antigamente, todos os animais que eram castrados, eles tinham a obrigação de ser microchipados. Eu estou no Vetmóvel, lá na Jacó, vai fazer mais de 4 anos. E só na Jacó eu já castrei mais de 23 mil. Nossa. Quando eu trabalhava no Vetmóvel itinerante, ele era um microchipado. Eu nunca vi. O animal sai microchipado, recebe uma bolachinha para a pessoa colocar, o tutor colocar na coleirinha. Eu nunca vi.
E olha que eu castrei muitos animais. Eu nunca vi. Isso ajuda tanto no controle, né? Sim, porque identifica quando existiu um abandono. Sim. A pessoa assim, mas meu gato, meu cachorro não vai fugir de casa. Mas parando para pensar, aconteceu uma vez. Isso foi num pet shop. O animal era microchipado, ele fugiu desse negócio de fogos, né? O famoso fogos, né? E o animal se assustou e fugiu. Era um pug. A doutora passou, acho que um ano, 2 anos atrás desse cachorro. Isso tudo. De uma pessoa, o que aconteceu? Esse cachorro apareceu num pet shop, muito doente, de uma outra pessoa. Só que o veterinário, ele, assim, ele não julgou, mas, né, desconfiou, para não dizer isso. Ele disse assim, mas ele não tem nenhuma informação sobre esse animalzinho, tal. Que eu acho que seria até importante, até isso também cabe o próprio veterinário, né, abraçar essa responsabilidade de ter as suas clínicas, ter um leitor de... Sim, porque né? a maioria não tem, né? Sim. Infelizmente. Um leitor de código. E tem que ser o mesmo do programa, né? Para poder Sim, conseguir ler, né? Sim, tem uma uma unificação. Isso era para Exato. ser mais popular, porque Exato. ajuda pra A caramba. sorte é que esse veterinário, ele tinha esse mesmo leitor. Aí, não custa nada, né? E leu. Aí viu a tutora. Viu o códigozinho e tal, ele conseguiu entrar no contato e tudo, e tinha lá os dados da pessoa e tudo. Aí perguntou, você conhece esse animalzinho tal? Ele já passou por um veterinário? Não, como é o nome dele? Fulano e tal. Aí não batia nenhuma informação, só que tinha lá o telefone. E ele entrou em contato. O veterinário, ele não pode segurar o animal. Sim. Mas entrou em contato com a tutora foi lá e disse... Chegou a tempo. Chegou a tempo, porque agora para segurar, deu para segurar. Aí, né, só não pode dizer, olha, você não pode sair daqui sem esse, não pode. Sim. Né, porque isso aí acaba, é uma posse, enfim. Mas ela estava com o certificado do microchip e o leitor bateu. Então não tinha como. Não tinha como. A prova estava ali que ela era a Exato. tutora dele. Então, assim, tem muitos animais que foram microchipados, mas as pessoas não vê a grande importância. Justo. A maioria das pessoas não querem adotar uns animais, não quer criar uns animais. Por quê? Porque acha que é difícil criar. Gente, não é difícil. Ter cuidado básico, né? Doutor, vamos aproveitar esse tema da microchipagem, porque muita gente tem dúvida. As pessoas acham que a microchipagem é um GPS, que eu posso achar o meu gatinho que se perdeu e eu vou ver aqui como se fosse um AirTag. Não é. Não é. Né? Então, a diferença não é um GPS, mas se meu gatinho some e ele aparece, meu gatinho laranja sumiu. Encontrei ele no meio de 5 gatinhos laranjas. Eu vou dizer que é o meu, é muito parecido. Gente, às vezes você se engana e às vezes passou tempo, não tem como saber. Você leva na clínica e ele vai estar lá microchipado, aí eu vou saber qual é o meu. Não, mas era legal se fosse um GPS, seria maravilhoso. Sim. A parte do GPS, na verdade, a gente... é uma briga entre as operadoras de torre. Entendi. Entendeu? Nós não temos não temos a torre para que possa puxar isso para ser um GPS. Poderia, seria legal. Seria perfeito. Vai, cadê o meu motorzinho, que tal, as pessoas tal. acabam comprando aquela AirTag, né? Sim. Eu tenho medo de se eu comprar, o meu gato fugir, eles vão roubar a AirTag. Vão Pois pegar a AirTag. Então, assim, infelizmente não tem. E eu acredito que esse cadastro nacional agora, né, de ter a identificação de cada animal, animal doméstico, vai ajudar bastante. Sim, muito. Principalmente na verdade, é como se fosse um RG do animal. Né? Aquele animal, você cria ele, abandonou, mas se todos os veterinários conseguir, né, abraçar essa causa e cada clínica ter a obrigação de ter um leitor de código, seria também importante. Porque se acontecer alguma coisa... por exemplo, nós temos um plano que é mais saúde. Se eu tomo umas vacinas, como a Gabi estava comentando, se eu tomo umas vacinas e eu sei
quais são as vacinas que eu tomei, beleza, tá ótimo. Os animais a mesma coisa, como se fosse uma carteira virtual. O tutor, faz a leitura e vai saber qual foi a vacina, qual é a vacina que o meu animalzinho vai precisar. Quem é o veterinário que aplicou aquela vacina? Infelizmente, essa parte de microchip, ela está sendo mais obrigada só para cães de exposição. E ajuda tanto, né? Quando você Muito, porque eles viajam. Eu posso viajar para qualquer canto? Posso. É microchipado? É, perfeito, melhor ainda, né? A maioria das empresas, principalmente quando você vai viajar de ônibus, elas agora estão exigindo o atestado e sim também a microchipagem. Ou seja, nós estamos caminhando lentamente, mas estamos chegando lá. Então é muito importante. O microchip não é a pessoa fica com medo. A agulha é grande. Gente, o animal é rápido a aplicação. Tem agulha? Eu já... É subcutâneo, né? Subcutâneo entre as escápulas. Então, assim, é como... Vamos pegar um pouco assim. Tem veterinários que eu já gosto, quando eu aplico, né? Eu gosto de brincar com o animal. Eu tenho que deixar o animal à vontade. Sim, sim. A gente tem que conversar com ele. Mas não é doloroso? É rápido. Não dói, porque você se sente desconfiado. O animal fica desconfiado. Poxa, a minha mãe me leva para passear, me traga para uma pessoa todo de branco, para quê? Cadê a ração? Como se fosse uma vacina, então. Pronto. Como se fosse uma vacina. Certo. E ela é muito rápida. O microchip ele é tamanhozinho de um grãozinho de arroz. Pequeno. Só que bate a curiosidade nossa. Será que se chover o animal vai levar um choque? Será que eu vou conseguir ver? Não é isso, gente. Não acontece isso. Não Será tem que é rejeição. O chip do anticristo que já estão colocando? Exato. Será que... Como é que eu vou investigar? Não é nada disso. A coisa mais simples do mundo. É tudo positivo. É tudo favorável para o animal. Mas que pena que não tem todas as clínicas, que não é unificado, né? Não é unificado. Mas, compensação, você vai saber o que você vai conseguir. Poxa, eu perdi a carteira de vacinação. É comum acontecer isso. Mas espera aí, eu vou entrar aqui no site. Entrei no site, sei todas as vacinas que meu animal precisa. Tá faltando essa. Eu tô do outro lado do mundo, meu pet tá com uma pessoa lá de casa e acontece alguma coisa com o meu animal que precisa ser levado para um veterinário. Cadê a carteira? Aí só entrar no site. Perfeito. Tá entendendo? Então, e outra coisa, fora do Brasil, todos os animais de rua, até de rua, se você for para Assunção, para o Paraguai... Eles têm um controle? Tem. Agora, o cão, ele não é microchipado, eles colocam um brinco, né? Infelizmente, alguns protetores e ativistas, felizmente, né? Eles também abraçam a causa da marcaçãozinha de orelha, que quando castra, né? Sim, porque serve como uma identificação. Mas como é que é a marcação de orelha? Lembrando que também é lei. Tá? A lei ela abraça essa causa, não é mutilação, é marcação. Onde é que é a marcação? Ela fica, é só um cortezinho abaixo da hélice da orelha esquerda. Eu fiz em uma que eu resgatei, né, que a Gabi me orientou, que eram as que convivem lá no prédio que eu moro, elas viviam, né, procriando e os filhotinhos morrendo. Então, as duas fêmeas eu levei para castrar na clínica que a Gabi indicou e vieram com a orelhinha já. Pois é. Como é que eu sei que aquela gata está castrada? É só olhar do lado, ver a orelhinha dela marcada, da orelha esquerda. Perfeito. O que está acontecendo? Por exemplo, onde eu trabalho. Todos os dias tem gatas que precisam ser castradas, só que não é marcada. Quando elas tomam uma MPA, que é um famoso anestésicozinho para deixar o animalzinho relaxada, ela precisa, né? Precisa estar relaxada. Então, para poder, tanto o técnico, né, de técnico veterinário, quanto para anestesista e também para o próprio cirurgião, uma segurança. Aplicou uma MPAzinha, o animal fica mais calmo,
Mas quando entra no centro cirúrgico, no animalzinho é entubado, tudo bonitinho. É feita a tricotomia abdominal e tá lá a marcaçãozinha. A gata já era castrada. Ou seja, viu o estresse que acontece? Entrou em cirurgia sem necessidade. Sem necessidade. E o risco, né, que o animal foi submetido a outra anestesia? Sim, que podendo até ter um problema neurológico. É assim, é porque... mas aí eu já jogo a bola para Gabi. Infelizmente, a própria comunidade, as pessoas não gostam. Porque quando o animal marca a orelha, quando é marcado a orelha do animal, existe aquela dificuldade da adoção. Por que o que eu gosto do gato, com as duas orelhas bem feitinhas e tal, por que marcar gente, a orelha? Isso aí acaba... É uma coisa tão mínima. As pessoas acabam dando essa dificuldade, essa desculpa. É muita aparência, né? Às vezes na adoção, né? Porque algumas pessoas... Por isso que tem a importância desse cadastro. Porque achar que você vai adotar um animal para quê? Para pegar rato? Para brincar? Para ser um palhacinho? Né? Então, assim, essa parte da microchipagem, para mim, infelizmente, assim, as pessoas precisam entender a importância. Não é só para uma exposição. Todas as pessoas precisam, porque, gente, tudo é a favor. É rápida a aplicação, o animal brinca. Eu, no caso, né? Eu não sei os outros veterinários, mas eu brinco assim como se fosse. Até para quando eu vou fazer a coleta, eu não faço coleta com o animal estressado. Sim. É de energia. Porque altera também, né? Os resultados. Às vezes a pessoa acha até engraçado. Recentemente, quando eu vou fazer a coleta, a auxiliar, ela segura o animalzinho, aí eu fico dando umas cutucadazinhas na coluna. Aí vou na cervical, no tórax, na lombar, tá. Aí o instrutor pergunta, por que você tá batendo aí? Para ver se o sangue sai? Eu assim, não, senhor. É para tirar o que o animal está concentrado na pata. Para ele não sentir dor. Se você fizer isso, aí quando vai fazer aplicar, a gente puxa o sangue e ele nem percebeu nem nada. É técnica. Então, assim, tudo que você mexer para o bem-estar do animal, tudo que você for fazer para o bem-estar do animal, pode ter certeza que seu animal vai viver anos e anos e anos e anos. É o atendimento pet friendly, né? Sim. Tem que ser levado enquanto o bem-estar do animal. Sim. Não é o atendimento pelo atendimento, né? Exato, porque não existe. Gente, aquela coisa, o animal ele tá lá para ser cuidado. E a melhor pessoa tá lá. Às vezes eu gosto até de brincar. Muitos colegas vão ficar chateados comigo. Mas o melhor veterinário não é aquele que tem um diploma. O melhor veterinário é aquele que sabe cuidar do seu animal. Sabe quando o seu animal tá precisando de ajuda, né? Deixa de fazer suas coisas para poder ajudar seu animal. O protetor já está aí para poder ajudar. Só que não é responsabilidade do protetor. É responsabilidade do tutor. O animal não é um objeto, não é enfeite de vitrine. Não é presente. Não é presente. Porque quando cresce, a primeira coisa, a porta abre, você abre a porta e coloca o animal na rua. Por isso que o microchip também serve para isso. Até para identificar os abandonados e punir, né? Sim, até a parte da adoção é importante isso também ser abraçado. Tá, então sabe que o animal vai ser microchipado. Então, se qualquer coisa que acontecer, você vai ter essa responsabilidade. Poderia ser até uma exigência, né, Gabi, na hora da adoção? Sim. Como é que você faz esse processo? Não, essa questão da microchipagem, complementando o que o Dr. Gleidson disse, hoje ela é de fato usado pelo pessoal da exposição, mas já há uma previsão legal no Código de Proteção e Defesa Animal do Estado, que a ONG A Deixa Viver participou também da confecção desse código, junto com outras entidades, SEMA, SEMASSE, IBAMA, Comissão da OAB, e lá há a previsão da obrigatoriedade. Então, o poder público está, a partir de então, obrigado a microchipar. Tem só que começar, como o Dr. Gleidson disse, há uns anos atrás, estava havendo a microchipagem em cumprimento à legislação. Então, a lei existe, obrigando a microchipagem. Agora, tem que obrigar o poder público a microchipar e o tutor não tem que ter o direito de escolha. Por quê? Porque quem quer abandonar não vai deixar microchipar. Então é assim, ele entra para castrar, é um kit de serviço. É a castração e sai microchipado, ponto.
não é um ato discricionário. Que tinha, né, no início da Jacó, que infelizmente não prosseguiram, né? Então isso atrapalha muito, né? Então eu espero que volte, eu acredito que a evolução está vindo, e essa questão do registro, né, proposto pelo governo federal, é super importante que cada pessoa vá levar o seu animalzinho para registrar, porque se dissiparam muitas notícias que, negando essa questão, achando que o governo vai cobrar imposto, não é nada disso. Qualquer política pública, para ser desenvolvida, ela precisa de números, e os números vão vir a partir desse cadastro universal. E aí, já soube aqui nos bastidores, pela Shirley, que a CEPA já vai tentar unificar, né, e colocar a questão do microchip também nessas informações, né? Isso é uma evolução show de bola. E a outra questão que foi tratada aqui, do SED, né, que é o pico na orelha, acontece, o SED captura, esteriliza e devolve o animal, porque não há como resgatar todos os animais. Pronto, já ia até pedir para você explicar que para a gente informar as pessoas, né, que não conhecem. Como é esse processo de SED? São animais que vivem em rua, Isso, são animais que vivem em colônias em situação de abandono. E esses animais são capturados por ONGs, protetores, né? E espero que o Estado, em algum momento, consiga desenvolver uma equipe, né, para isso. Hoje, é essa situação. Então, a própria Organização Mundial da Saúde preconiza o SED, justamente porque não há lares para todos. Em todo o mundo, quando você vê um gatinho com o pico da orelha esquerda, significa que ele foi castrado. Isso é uma linguagem universal. Então, o animalzinho que está em ponto de abandono, ele precisa, como a gente não consegue resgatar, porque não tem lares para todos, a gente também atua em pontos de abandono, várias ONGs e protetores, castrando e devolvendo, né? Captura, esteriliza e devolve. Então, vamos supor, se eu fizer um tour turístico aqui, Vamos supor, se eu fizer um passeio aqui em Fortaleza, no Parque do Cocó, no Parque Adair Barreto, em vários pontos de abandono, eu vou poder identificar os gatos que já foram castrados. Isso, através protetores que atuam nesses locais. Porque quem está, de fato, atuando e metendo a mão na massa, entende que precisa daquilo. Por exemplo, uma vez eu peguei a mesma gata 3 vezes. E eu tenho certeza que a gata era no Parque do Cocó. Quando ela me via, eu morava próximo e todos os dias eu estava no parque, eu tenho certeza que ela dizia assim, minha senhora, me erre. Me esqueça! Porque eu pufo. E ela era assim, cheinha, né? E eu levava a doutora 3 vezes, porque não existia essa divulgação do SED. E a partir de um tempo a gente teve conhecimento, entrou em contato com esse assunto, e a partir daí vai se dissipando o comunicado. Então, muitas vezes quando na ONG a gente posta uma ação de SED, as críticas são imensas. Primeiro que a gente está devolvendo. Tá, e onde é que eu vou colocar? Quem está questionando por que a gente está devolvendo, por favor, fique com o animal, ou procure, nos ajude, procure uma adoção para o animal, ou apadrinhe o animal, né, mantenha a ração e o patê dele com a gente. Então, as pessoas criticam a ação por não entender, mas eu quero deixar dito que é uma ação justa com os animais, né? E outra, tem gente que quer pegar um animalzinho por comodidade e tal, já castrado. Quem sabe disso, olha, vou levar esse aqui, até castrado já foi, né? Então, ao mesmo tempo que às vezes inviabiliza também uma adoção de alguém que não tem, assim, uma evolução, né, maior, e vá se ater num detalhe desse, mas também possibilita, porque a pessoa já sabe que aquele animalzinho está castrado. E para o protetor, ele está hoje atuando naquele ponto, amanhã ele se muda, geralmente o protetor atua nas cercanias de onde ele mora, né? Então, ele vai para outro lugar, e aqui ficam outras pessoas. Então, não dá para dizer, o fulaninho, aquele preto com branco, aquele amarelo, tá castrado, tá cortado e tá conversado, tá passada a informação, né? Como eu lhe disse naquela gatinha, né? Uma hora você se muda, se você deixar ela para trás, já vai estar lá, já fica, algumas pessoas não conhecerão, mas outras saberão. E que a gente tratou da questão da posse responsável, né? Algumas pessoas criticam
O excesso, tomam como excesso de zelo das ONGs, né? Por perguntarem muito. Tá dificuldade. Tá dificultando muito, não quer adotar. Isso. Então, a palavra é essa mesmo. Dificulta. Porque a gente precisa checar vários itens que vão ser concernentes a uma adoção para ter a certeza de que o animalzinho vai estar em boas mãos. Por quê? Não é justo a gente tirar um animal que está seguro. Não é justo com o animal, sob a nossa tutela, e entregar e colocar o animal em apuros. E isso já aconteceu. Então, já aconteceu até com o mesmo gato, e eram crianças especiais, com algum nível de autismo, e eu não estou a fazer críticas, né, que os autistas não possam ter um animalzinho. Pelo contrário, isso é muito salutar. Mas os pais têm que saber e ter a responsabilidade e conversar com o médico que trata daquela criança, qual é o nível de insegurança que aquela criança pode ou não proporcionar ao animal. Se houver isso, o pai tem que ter a consciência de não entregar um animal para uma criança. E isso a gente não vê com muita frequência. Então, um animal que nós doamos, primeiro para uma criança, e ela, coitada, tinha índices de violência altíssimos, o pai maltratava, ele tinha muitas questões, TDAH, autismo, muitas coisas, não sabia lidar com o não. Então os pais separados brigavam, o pai processava a mãe, o pai já tinha dado um mata-leão no menino, desmaiado o menino, o namorado da mãe trancava o menino dentro do banheiro mais de um dia. Então aí aquilo estava repercutindo no animal, e por acaso nós estávamos acompanhando a adoção e tudo era muito bem dito. Inclusive a Shirley, lembrei agora, estava nos ajudando num evento de adoção quando chega essa mãe com essa criança. E aí a criança mostrou todo o grau de violência dela, inclusive ameaçando que ia matar a mãe, e já era um menino corpulento, né? Com toda certeza, meu Deus, aquela mãe corre perigo, né? Não por culpa da criança, né? Mas eu não sou profissional para saber onde ou se há um culpado ou alguns culpados. E a mãe levou ele para uma feira de adoção. Levou, e o menino agarrou um gato e ele disse: eu quero esse gato, e eu tentando, a maneira já era muito violenta, era um gatinho muito pequeno, tentando tirar o gato da mão dele. Mas resumindo, ela soltou porque a entrevista tinha sido feita pelo telefone, porque esse gatinho estava numa loja para adoção, e quando a gente deixa o animalzinho na loja, a pessoa que quer adotar não chega lá e leva o animal. Quando eu estou próximo da loja, alguém da ONG vai à loja e entrevista. Às vezes não tá, então a gente entrevista pelo telefone. Mas depois a gente procura checar a casa para ver se a pessoa realmente não faltou com a verdade, porque já faltaram e o animal caiu. A pessoa disse que não tinha, que tinha tela, né? E quando a gente foi buscar o animal para castrar, porque ele foi doado neném, o animal tinha lutado pela vida. Eu com esse animal, madrugadas, acordadas, de 2 em 2 horas, alimentando esse coitado. E ele, pela negligência de um tutor, né, que mentiu na entrevista, todo um trabalho em vão, uma falta de respeito e amor pela vida, né? Então, esse gatinho a gente pegou de volta, e depois ele foi ressocializado, porque ele estava com o emocional no chão. Ele voltou para a mesma casa que ele estava. Todo animalzinho que a gente tem devolvido, quando eles voltam, eles fazem as mesmas coisas que faziam. Quando ainda tem os parceirinhos deles lá, eles também coexistem com aqueles parceirinhos. Então, esse animal, ele voltou assim, pulando na parede. Louco, enlouquecido. Imagina o que ele não passou, né? E aí a gente ressocializou e fez, e foi tentar de novo a adoção. Caiu de novo na mão de alguém, de uma criança que era medicada, né? Fazia um tratamento terapêutico, mas a mãe sabia da violência da criança. E aí o garoto jogou o gato na parede e quebrou a pata dele. E a nossa sorte é que, se é que eu posso chamar de sorte, né? Mas já tinha acontecido. A mãe procurou uma das membros da ONG e perguntou, disse que o gato estava mancando, o que podia fazer. Ela indicou uma veterinária, que é uma clínica parceira da ONG. Quando ela chegou lá, ela contou o que é que tinha acontecido, e contou também que gostava quando o garoto ia para a fazenda, porque na fazenda era bode, cabra que aguenta porrada. Palavras da mãe. Ela foi denunciada, nós denunciamos, fizemos um boletim de ocorrência. Ela vai responder pela omissão dela diante de saber que a criança era violenta e jogar um animal na mão da criança. E aí, hoje,
pela lei, o veterinário é obrigado a comunicar à polícia quando ele flagra um caso de maus tratos. Como o doutor Gleidson disse, ele não pode reter de maneira nenhuma, porque é cárcere privado, é qualquer outra coisa. Mas ele tem o dever legal de avisar que o animal está sofrendo maus tratos para a polícia. Essa veterinária nos avisou. Talvez tenha sido até melhor do que se tivesse avisado para a polícia, porque a polícia tem todas essas questões que nós já tratamos e a gente conseguiu reaver esse gato, mas muito quase que ameaçando a tutora, tipo, ó, se você não está conseguindo medicar o gato, você não sabe medicar, qualquer coisa, a gente já tem um lado da veterinária, você vai responder na delegacia. Não queria ceder, queria deixar o animal lá. E aí ela nos trouxe e a gente tomou isso como mensagem de Deus, que esse bichinho não dá mais para sair da ONG e ficou, a gente desistiu de procurar adoção para ele, porque foi muito traumático, né? Então, por conta dessas e outras questões, a gente realmente precisa seguir um questionário, né? Que são perguntas que a gente faz porque querer muito o animal é o primeiro princípio para adotar um animal. Mas você tem que ter dinheiro para manter esse animal, mesmo tendo serviço público. Não é garantia que você vai conseguir ser atendido, como eu perdi o gato porque eu não consegui que ele tivesse atendimento a tempo. E muitas outras pessoas. Então tem que ter a vontade, isso é fato, inicia por aí. 2, a grana. Sua residência tem que ser própria para receber o animal. Se ela não for própria, você precisa, tal como um neném que vai chegar a fazer um enxoval, você precisa tomar determinadas ações para que o animal tenha segurança, tenha certo conforto, né? Então, uma delas é, no caso de gatos, telar, né? Evitar a fuga do animal. Porque nós ainda encontramos muitos tutores que dizem que o gato precisa dar voltinha. Ou quer castrar o gato para que ele... volta doente. Quer castrar o gato para que ele não saia para cruzar. Acontece que na castração a gente não corta as pernas do gato, a gente corta a parte sexual do gato, aniquila isso e não as pernas do gato. Então o gato é um animal de natureza exploratória que ele vai querer continuar saindo, né? E aí a gente precisa fazer essa checagem para saber se o animal realmente vai estar seguro, né? Porque é uma falta de responsabilidade da nossa parte com a vida do animal se a gente simplesmente doa por doar. Muitos eventos de adoção não acontece nenhuma adoção. E aí eu já ouvi de pessoas dizerem assim, não, mas há muita dificuldade também. Não há dificuldade. São perguntas simples. Qual que é a dificuldade da gente checar se a pessoa tem grana para... Quanto é que ela imagina que ela vai gastar por mês, um mês normal, com o animal? Se a casa é própria ou alugada. Por quê? Às vezes, uma casa alugada... Tem gente que entra numa dificuldade financeira, tem que se mudar, e a próxima casa, que o nome já está no SPC, no Serasa, não sei mais aonde, e a pessoa vai alugar outra casa, e a casa que permite, que a pessoa não pede os documentos, não pede o histórico da pessoa, mas o dono da casa diz, não aceita animal. E aí a pessoa vai ficar no meio da rua? Não, alguns vão abandonar, não vão atrás de um familiar, de alguém para ficar. Então, são perguntas necessárias, porque a gente está lidando com vidas de um ser que sente. E de todo o histórico que vocês já passaram. Sim, e que ele já passou, né? Quando as pessoas perguntam, às vezes tem uns gatos tão bonitos que as pessoas perguntam, cachorrinho, é de raça? Sim. Ele teve muita raça para enfrentar as ruas, né? Então, ele já passou, já comeu o pão que o diabo amassou, se é que ele comeu alguma coisa na rua. E aí a gente ainda entregar numa adoção de uma coisa que a gente não tem certeza, ou de algum item que a gente já sabe que vai dar errado pro animal, é melhor que o animal continue com a gente até aparecer uma pessoa mais que preencha mais os requisitos, né? Então, as pessoas precisam entender que é necessário esse questionário, né? E que é para o melhor pro animal, porque a ONG, a gente tá pelo animal, né? Que bom que o humano quer um animal, mas a gente está salvando a vida do animal. Que bom que ele vai contribuir para a saúde mental do... O humano fica em segundo plano, O principal é o animal. Ser focado, todo o nosso interesse vai ser focado no bem-estar do animal. Perfeito, é isso mesmo. Já a gente tá chegando aqui já no final da gravação aqui do podcast. Vocês têm... algum assunto pertinente que vocês acham assim, não posso sair daqui sem falar sobre isso? Ou vocês acham que deu pra gente resumir um pouco? Claro que tem bastante história, muita informação aqui, mas
precisa acrescentar algo? Eu, no caso, que seria, mais uma vez, só para deixar mais consciente, né? Que vamos ter mais atenção, né? Ter mais atenção nos animais que a gente quer que realmente ajudar, né? Se você não tiver condições de poder ter mas eu quero cuidar de todos os animais. Se você não tiver condições, ajuda quem ajuda. Sim. Né? Apadrinha, né? Isso, ONG. apadrinhar uma ONG. Primeiro, assim, investigue também primeiro se aquela ONG realmente é uma coisa de que eles realmente estão ajudando os animais, que tem uns que gostam, o famoso escorão, né? Se aproveita da oportunidade. Porque às vezes, ao invés de você ter tanta vontade de ajudar uns animais, aí vai acabar ajudando uma pessoa, só que aquela pessoa não está ajudando os animais. Entendeu? Então, assim, vá ajudar, ajude, investigue, sabe? Se realmente é uma ONG séria, é uma ONG de respeito, é uma ONG realmente que ajuda os animais, né? E se não for, denuncie também. Sim. Existe essa importância, é para denunciar, não tenha medo, usa vídeo, áudio, tudo, denuncie isso. Porque, infelizmente, a causa animal, ela na verdade, assim, tenta ser muito unida. Mas, infelizmente, por causa de um e o outro, acaba deixando uma imagem não tão boa para quem tanto luta, né, por uma causa só. Ao invés de protetores, ativistas, tutores, às vezes tem tanta briga, só que tem que lembrar de uma coisa: é uma causa só, são os animais. Então, infelizmente, por causa de um, todos pagam. Verdade. E a gente vai deixar aqui o Instagram do Dr. Gleidson para vocês seguirem e acompanharem todo o trabalho dele nessa causa. E da ONG Deixa Viver também. O gatinho que passou por todas essas questões e outros gatinhos e outros serviços que a ONG faz também para ajudar nessa causa. Gabi, qual seria o desejo para 2025? Tivesse aí um desejo assim da... Meu desejo é que o mundo se tornasse vegano. Que nenhum animal passasse o sufoco que passa no matadouro, o medo, o pavor da morte. Esse é o meu grande desejo. Eu espero sinceramente que os meus anos de vida ainda me permitam ver isso. Mas se fosse em 2025... Seria ótimo, né? Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho. Gabi, propósito. Salvar vidas. Abandono. Nunca, em hipótese alguma. Voluntariado. Prazeroso. Um animal. Gatos e baleias. Show de Não bola. consigo ficar só nos gatos. É impossível, né? Pois, minha querida, só tenho a lhe agradecer, tá? Você é muita admiração na causa. Vou seguir aí aprendendo e sempre torcendo, viu? Mas eu também tô aprendendo com a sua resiliência, que você também tá com um caso difícil e não abre mão dele. Mas vai dar certo, a gente vai conseguir aí adoção para esses bichinhos. Doutor, um desejo para 2025? Um desejo que não tenha mais abandono. Perfeito. Vamos pro bate-bola. Uma paixão? Animais. Um desafio? Um desafio: tentar curar o mais rápido possível e conquistar mais os animais. Veterinária? Minha vida. Um animal? Todos. Doutor, muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo seu tempo, por ter aceitado o convite. A sua história, o seu profissionalismo é um exemplo, viu? Obrigada mesmo, obrigada a vocês aqui. Estou super feliz por ter recebido vocês aqui. Obrigada também. Obrigado. Então, sigam o Pod Miau nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Lá vocês vão ter todo o programa na íntegra. Não deixem de seguir. Pronto.